O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. A graça e a paz de Cristo, os irmãos, pode sentar, por favor. Deus abençoe a sua vida. Bem-vindo ao culto aqui, restaurado pela palavra. Você que está aqui, você também que está nos assistindo da sua casa, talvez do hospital, do seu trabalho, enfim, na casa de um amigo, do seu parente. Que Deus possa também abençoar a sua vida e que a palavra dele chegue, ao seu coração. E como nós cantamos aqui, que nós possamos orar também para que a glória do Senhor, o conhecimento do Senhor se estenda em toda a terra. Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia em Abacuque, capítulo 2, dos versos 6 a 20. Hoje o tema da nossa reflexão é o juízo de Deus sobre a maldade e sobre o pecado dos homens maus. Então, do verso 6 ao verso 20, vai nos trazer uma perspectiva tanto atual, ou na verdade temporal para aquela época, de como Deus iria castigar o povo, os caldeus, os babilônicos, que então seria um instrumento de disciplina do seu povo, o povo de Israel, o povo judeu, e também como esse texto aponta para verdades que são atuais e para o futuro. Como é que esse texto nos enxerga, ou na verdade nos ensina a enxergar, a ver, e a entender, a relacionar o mundo em que vivemos dentro de uma perspectiva de esperança escatológica. Quer dizer, o que deve mover, o que movia o coração de irmãos e irmãs do Antigo e Novo Testamento para o conhecimento, e a vinda do Messias, e ao mesmo tempo algo escatológico. O texto de Abacuque, capítulo 2, dos versos 6 ao verso 20, diz assim: não levantarão, pois todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo. Visto como despojastes a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecastes contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu, porém, e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e a ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira: acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Vamos orar. Deus, obrigado pela sua palavra mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui nessa noite e porque podemos estudar a sua palavra, meditar nela. Que a nossa oração e a disposição do nosso coração seja em ouvi-lo, Senhor, em reconhecer a direção do Senhor para a nossa vida, e de alguma forma, ó Deus, saímos daqui encorajados, consolados, exortados pela mensagem do Senhor, para que nós possamos aprender a viver neste mundo em que
estamos aqui, habitamos aqui, mas ao mesmo tempo a lidar com o nosso coração de uma forma real, fazendo uma autoanálise do nosso coração nessa noite, e também, ó Deus, levando a uma consciência, ou até mesmo a provar o nosso coração com relação à nossa fé no Senhor, em como nós descansamos em Ti, em como nós descansamos no Senhor, em saber que ainda que coisas ruins aconteçam, o Senhor está no controle de todas as coisas, ainda que haja impacto na nossa vida, por vivermos nesse mundo de onde vem de vários lados ataques, talvez não como naquela época da tua igreja, no início do século, sendo perseguida, ou até mesmo de outros países atuais, mas por meio da cultura, por meio de afirmações, por meio de mentiras ideológicas, querem corromper a fé e a crença do povo do Senhor. Dá-nos fé para viver aqui, Senhor. Dá-nos comprometimento com a sua palavra, para que nós possamos então viver uma vida agradável ao Senhor. Nós oramos e pedimos que em nome de Cristo, o Senhor fale ao nosso coração. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. As Escrituras nos ensinam que aquele que crê no Senhor jamais será confundido. E quando o salmista fala isso, em outros lugares também servos de Deus exemplificam assim, traz a ideia de que os filhos de Deus não ficarão sem respostas, pelo menos aquelas que são significativas, que são importantes e que são instrutivas e corretivas para a nossa piedade cristã. Então, talvez nós não tenhamos todas as respostas que nós queremos e que nós achamos e pensamos que necessitamos dela para ter um relacionamento profundo com Deus, para entender todo o contexto em que vivemos, mas o profeta Abacuque, por meio da sua experiência de clamor a Deus, de envolvimento com o Senhor, de ir até Deus e dizer: Senhor, eu não estou entendendo, aqui nós vimos um pouco sobre isso, eu não estou conseguindo compreender entre a sua santidade e o que eu estou vivendo, a minha teologia não está tendo resposta suficiente, Senhor. E quando então chegamos nesse texto de Abacuque capítulo 2, versículo 6, após Abacuque fazer algumas orações ao Senhor, após Deus confirmar o que ele iria fazer, após o coração do profeta ficar muito atemorizado, e ele fala de expressões profundas, como que ele está conturbado ou perturbado pela resposta do Senhor. Então aqui nesse texto Deus responde ao seu profeta de uma forma a trazer alento para o seu coração. O alento está no fato de que Deus irá operar e realizar a sua justiça sobre a maldade e sobre o pecado. Que Deus não está inerte à situação, nem do seu povo, nem dos povos, nem de toda a humanidade, mas que o Senhor está presente, constante, sabendo de tudo o que está acontecendo. E aí então, Abacuque, a partir do verso 6, capítulo 2, Deus profere 5 ais, que são 5 ais de condenação. São palavras que são usadas principalmente para proferir com relação a isso. Então, os ais, sobre o que o texto diz, traz a ideia de que é uma forma de Deus castigar aquele povo, trazendo para eles palavras e condenação de que eles iriam então receber. Então esse ai aqui está, ai, ele fala ai e depois o que o povo fez e o que ele vai receber. Isso não é incomum nas Escrituras, nós temos isso em outros textos da palavra de Deus, e nós temos também o próprio Cristo dizendo, ai de ti, Corazim. Quer dizer, o Senhor também profere uma palavra de correção com relação àquela cidade que viu os milagres, que na verdade não recebeu o Senhor e não puderam na verdade ver e nem crer naqueles milagres. E nós temos expressões presentes assim desde o Antigo até o Novo Testamento, que são palavras de correções, de condenação, de maldição por parte de Deus. E o texto, ele não fala exatamente que Deus diz assim, agora eu vou dizer a respeito dos caldeus, mas com a construção do texto nós percebemos que Deus então está falando diretamente ao profeta, para trazer ao coração do profeta a claridade da sua reflexão anterior. Senhor, esse povo vai ser usado como instrumento e nada vai acontecer. Quer dizer, o seu povo será corrigido, Senhor, por um povo ainda pior, por um povo pagão. E como que o Senhor pode fazer isso? E aí então Deus revela o seu caráter presente no cuidado do seu povo e da humanidade, dizendo que no momento certo o povo receberia então o seu castigo, a condenação
e a relação ali entre aquilo que eles fizeram e aquilo que eles vão receber. E esse texto, como eu disse, ele não só aponta para nós, para algo, para esse momento, depois acontece, no século 6 a.C., a Babilônia cai, isso realmente acontece, ela não é mais um império poderoso, então vem outros povos e assumem a ideia de ser um império mais poderoso que Babilônia. Então a ideia traz uma condenação dentro da história mais curta, traz também uma ideia de uma história mais longa, de uma história mais escatológica, em como o Senhor vai intervir na terra, na humanidade, para condenar, para destruir o pecado e aqueles que são maus. E o texto nos leva a uma reflexão como essa. E dentro do tema que eu propus a vocês, que é o juízo de Deus sobre a maldade e o pecado, nós temos 3 lições importantes desse texto, que nós vamos trabalhar ela hoje. E a primeira lição é que Deus mostra a sua lei com relação à justiça retributiva. Então, se você olhar para o que isso significa, o texto é muito forte em falar isso, sobre que Deus retribui ao povo o que eles mesmos fizeram ou plantaram, mais conhecido como a lei da semeadura, o que nós plantamos, nós colhemos. E essa lei retributiva, é muito presente no versículo 6, por exemplo, diz assim do capítulo 2: não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador, dirão, ai daquele que acumula. Então você percebe que na medida que eles provocam a maldade para o povo, à medida que eles vão pegando e saqueando e matando e derramando sangue e se estabelecendo numa cultura por meio de um derramamento de sangue profundo, intenso, Deus diz assim: vocês também serão assim. Vocês roubaram, vocês também serão roubados. Vocês tiveram glória, mas outro vai ter mais glória do que vocês e vai se sobrepor em autoridade. Então essa ideia retributiva está constantemente, quer dizer, os ímpios um dia, tanto lá quanto no futuro, serão retribuídos por todos os males feitos e a prática mundana do seu coração e da sua obra. E esse relacionamento nas Escrituras é muito importante entendemos dentro de uma visão escatológica e dentro de um cuidado do Senhor, porque era esse o questionamento do profeta. As pessoas estão soltas, fazendo o que elas querem, Senhor, quando querem, do jeito que querem, e elas são os seus próprios deuses e senhores e confiam na sua força. Então Deus diz: não. A liberdade, até mesmo a liberdade que o homem tem de praticar o mal, está condicionada à soberania de Deus. O homem não pode ir além do que Deus estabeleceu o limite para ele. Nós vemos isso em Romanos, quando Deus fala sobre práticas sexuais ilícitas, nós percebemos a profundidade que o homem abandona o conhecimento, ele troca o Criador pela criatura, ele então é auto-enganado, ele depois então adora aquilo ali e ele se entrega ao pecado. E Deus é claro em dizer que Ele entregou o homem para que ele pudesse viver assim. E então nele mesmo, naquela prática de pecados sexuais ilícitos, eles já serem castigados em viver dessa forma. Então perceba que a limitação do mal, do contexto em que vivemos e da própria ação dos babilônicos, é limitada pelo próprio Deus. E Deus olha de forma pontual, que iria acontecer em anos depois, mas também escatologicamente os homens receberão pela prática que realizarem, por aquilo que eles fizerem. E é interessante, quando Deus fala isso para a gente, Ele não quer causar em nós sentimento de vingança. Até porque a Bíblia fala que Deus fala que a vingança pertence a quem? Pertence a Ele. Ele é o vingador. Ele é aquele que traz a vingança na medida certa, na forma correta e com a motivação certa. E quando Deus fala para nós que o mal não se sobressai ou não está solto por si mesmo e nem é autogovernado, quer dizer, ele vai até onde ele quer, o mal não faz isso. E a ideia dessa retribuição, na verdade não é para causar no seu povo e nos seus filhos, mais uma vez aquela sensação assim, meu Deus, mate, vingue, não é essa. Mas é a ideia de trazer para nós o consolo e a esperança, porque esperamos justiça.
Não é verdade? Nós vivemos em situações, e talvez você lide com isso, você olha, você vive, você escuta várias situações de injustiça. E nós, na maioria das vezes, não temos o poder jurídico, legal, e às vezes até de ir lá e de fazer algo imediatamente. Então, quando a gente olha em várias categorias, em várias partes da sociedade e do nosso convívio, muita injustiça. No governo, nas escolas, em vários lugares. Onde há um coração pecador, sempre vai haver injustiça. Não é classe A, classe B que é mais injusto. Onde tem um pecador, ali vai ter injustiça. Então a injustiça, ela se manifesta talvez não só em grandes acontecimentos de roubo, de morte, mas acontece no dia a dia. Quando alguém vai, talvez contra a sua fé, é uma injustiça. E tudo isso é mostrado que, ao dar esperança para nós, que um dia tudo isso será retribuído. Como eu disse, a ideia de Deus não é causar sentimento de vingança em nós, mas sentimento de esperança, que um dia experimentaremos a justiça plena no Senhor. Quando Cristo fala em Mateus capítulo 5, 6 e 7, sobre viver no reino, ele fala que uma das características daquele que vive no reino é ansiar, é desejar, é ter sede pela justiça, não é isso? Bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça, porque um dia vão ser o quê? Saciados. Vai ser dado a eles a oportunidade, a bênção de viver em um lugar dirigido pelo próprio Deus, guiado pelo Senhor, e ali não vai haver injustiças. Então a palavra do Senhor para o profeta é uma palavra de alento e de consolo para dizer: a justiça será estabelecida, a justiça será colocada. Agora, o texto também nos ensina uma coisa importante de reflexão, não só do outro lado, mas em reflexão do nosso próprio coração, porque o texto, ele apresenta aquilo que a Bíblia no Novo Testamento diz, a prática e a lei da semeadura. O que nós plantamos, nós colhemos. É claro que, diferentemente do ímpio, que a sua condenação será eterna, o cristão será corrigido. A Bíblia nos ensina, em Romanos 14, 12, que um dia nós prestaremos contas a Deus de tudo aquilo que nós fizemos. Nós temos a grande bênção hoje, dada pelo nosso Deus, de que não passaremos, uma vez que cremos em Jesus, na justiça de Cristo colocada sobre nós pela fé, pelo próprio Deus, imputada a nós, que não estaremos mais, e não estamos mais, como Romanos 8 também diz, debaixo de uma condenação. Mas a atribuição, a forma atribuída aqui da justiça retributiva para o povo ímpio também deveria saber, porque o povo de Deus também estava vivendo isso, em menor escala, porque os caldeus iriam servir como vara de disciplina para o povo. E eles estavam recebendo, por meio do abandono, da fidelidade, por meio da busca da idolatria, eles estavam recebendo em si a justa disciplina da parte de Deus. Então isso também nos faz refletir, não de forma condenatória, mas de uma forma de que tudo aquilo que nós fazemos, nós vamos prestar contas a Deus. Da forma que você vive, a forma que você trabalha, a forma que você é como esposa, como marido, como filho, como filha, como crente. Tudo está relacionado à sua vida de piedade. E Deus, e um dia você e eu, iremos prestar contas para Deus de tudo aquilo que nós fizemos. Como eu disse, não mais condenativa, mas o quanto nós poderíamos viver, servir, se doar muito mais do que nós doamos pela igreja, pelo evangelho, pelo próximo, pela pregação da palavra. Claro que dentro de todos os contextos em que vivemos, como trabalho, estudo, família. E às vezes nós perdemos a percepção de que um dia estaremos diante do nosso Deus. E ali será cobrado de nós todos os dons, os talentos, tudo o que Ele oferece a nós e o que Ele tem oferecido. Então a justiça retributiva, ela também envolve os dois lados. O lado de entender que eu preciso cuidar do meu coração.
Eu preciso examinar o meu coração para ver se aquilo que eu não condeno no outro, e Paulo fala sobre isso, eu mesmo seja reprovado. Porque talvez eu grite dizendo: injustiça, pessoas estão roubando, mas eu vou lá e pego uma uvinha do mercado. Não, mas é diferente, pastor. O cara roubou 1 milhão, eu roubei uma uva. O que é uma uva? O grande problema é o seu coração e o meu. Mas toda aquela classe de gente, todo mundo mente, né? Mas de repente, em algum momento, quando você ficou acuado, quando você teve que falar alguma coisa, você também mentiu. Então perceba como é importante esse viés de eu posso querer justiça ali, mas eu também tenho que viver justamente diante de Deus. E não pela legalidade, mas pelo amor de um Deus que me salvou. Por amor a um Deus santo, que deu a sua vida por mim. Então a sensação de que nós não temos um Deus inerte, o Salmo 121 fala isso, nosso Deus não dormita, Ele não dorme, Ele não pisca, Ele está atento em todo o tempo. Quando Provérbios diz para nós que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, isso deve nos trazer, primeiro, temor, e não um medo no sentido de afastamento, mas um temor de saber que Deus está contemplando a minha vida em todo lugar que eu esteja. Por que eu falo isso? Porque a nossa tendência, meus irmãos, é esconder os nossos pecados. Ainda mais com a facilidade que nós temos hoje, de tecnologia. Talvez estamos vendo, ouvindo, fazendo coisas. E o pior é quando isso se estende por anos. Muitos e muitos anos, e não há mais aquela dor no coração de dizer: eu estou mentindo para minha esposa, para meus filhos, para o marido, para a igreja, para o Senhor, ou aparentemente pensando, que está mentindo para o Senhor. E esse cuidado constante do nosso coração é importante, quando nós sabemos que Deus está atento a tudo aquilo que fazemos. Agora, por outro lado, além desse temor, traz a ideia do consolo, quer dizer, Deus está preocupado com aquilo que nós fazemos em todo o tempo, seja a forma como nós estudamos, ou seja a forma como nós cantamos, como nós pregamos, louvamos, em todo o tempo Deus está preocupado com o nosso coração. E a percepção de que um dia prestaremos contas a Deus de tudo o que fazemos, às vezes a gente não pensa muito nisso, porque a gente só pensa de forma horizontal, Elaine não sabe, Quirino não sabe, Samuel não sabe, está confortável então para mim. Eu posso continuar fazendo isso. E às vezes somos pegos, e aí o que gera não é o arrependimento, é a dor de ter sido pego. Que às vezes acontece isso. Então, o autogoverno, como esse povo ímpio vivia, eles achavam que eles eram os bons, os leva à ruína. Por isso que Jesus, a palavra do Senhor diz: aquele que está em pé, tome conta aqui, não caia. O autogoverno, Deus não nos criou para sermos autogovernados, Deus nos criou para sermos governados pelo Espírito, pela palavra. E como que Ele faz isso na prática na nossa vida? Confessando os nossos pecados, lutando com irmãos, lendo a palavra, meditando no Evangelho, compartilhando a nossa vida. Quanto mais solitários somos na vida cristã, mais a tendência de colocarmos barreiras no nosso coração. E talvez você que está me ouvindo hoje, esteja escondendo algo há muitos anos, há muito tempo, e você está confiante de que até agora não foi pego, e por isso que você vai continuar com isso. Mas saiba que dos olhos do Senhor, nada está escondido. Um dia tudo que está oculto será revelado. E vamos prestar contas, não condenatória, como para os ímpios, mas como vivemos a nossa fé aqui. Uma segunda lição que nós temos nesse texto sobre o juízo de Deus sobre a maldade e o pecado, nós temos o juízo em si dos 5 ais, e os versos 6, 19, 12, 15 6, 9, 12, 15 e 19 retrata a natureza de cada pecado que Deus condena aqui. Primeiro, os versos 8, capítulo 2, verso 8, verso 6 ainda, fala assim: ai daquele que acumula o que
não é seu. Os caldeus, eles roubavam outras nações a fim de ter um império grandioso. Eles eram avarentos, né? E é interessante que, de forma bem simples, a avareza é o amor ao dinheiro. Resumindo, de forma bem simplista, é o amor ao dinheiro. E o interessante é que isso não está ligado em quanto nós temos, mas o quanto nós amamos o que temos. Então a avareza não tem a ver com pobre e rico, tem a ver com coração pecador. Você pode ter R$1 no bolso e ser avarento. Você pode ter 1 milhão no bolso e ainda assim ser avarento. E a condenação que Deus faz, ai de você, de viver na prática da avareza, porque você pega das pessoas, você faz o seu império sobre o dinheiro, você ama o dinheiro. Então Deus condena que a prática do amor ao dinheiro constante como prática de vida. Mais uma vez, isso não está relacionado em quantidade, mas o quanto você ama, o pouco ou muito, relacionado à avareza. Outro pecado que Deus condena, versos 9 a 11, é a injustiça. Olha comigo, por favor, o verso 9. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Homens de mão injustas aqui utilizam do seu próprio dinheiro para se colocarem em lugares de refúgio, porque no final ele diz assim, a fim de livrar-se das garras do mal. É um retrato isso. Em que sentido, né? A realidade de injustiça, né? No contexto dos nossos corações. Olha só, às vezes nós vivemos em um país onde a pessoa rouba, ela não é presa e ela usa o dinheiro do roubo para pagar advogado. Não é assim? É ou não é? É um reflexo de se colocar em um lugar aonde não é alcançado pelo mal. Quer dizer, ela usa tudo aquilo que ela conseguiu injustamente para se autoproteger. E isso pode ser contado em várias situações. Cargos de confiança. A pessoa pode se utilizar, né, de um lugar que ela tem, um status que ela tem, para se proteger daquilo que ela faz de errado. Para beneficiar a si mesma em detrimento do outro, sendo que aquilo não é permitido. Isso é injustiça. É manifestação de injustiça. E quando nós olhamos, a gente fala assim, Senhor, aquela pessoa roubou, agora ela está lá com o dinheiro que roubou do povo, pagando o melhor advogado, e ela não vai presa. A pergunta é, Senhor, onde está a justiça? Por que, Senhor? Questionamento de Abacuque. E Deus diz assim, ai daqueles que utilizam dinheiro de outros, que utilizam posições, que se resguardam de ser atacados, de pagar aquilo que precisam ser pago, porque o seu reino será destruído. O texto do verso 7 fala assim, vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, você pecou contra a sua alma. Então Deus acusa particularmente o povo. A outra injustiça aqui é a violência. Olha os versos 12, diz assim, ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. O império dos caldeus foi levantado à base de derramamento de sangue, homens e mulheres violentos, né? E isso também às vezes é o retrato da sociedade em que vivemos. A violência sendo colocada em muitos contextos. Mas a justiça de Deus há de se manifestar. Um outro pecado que Deus condena é a sedução, verso 15, ai daquele que dá a beber ao seu companheiro, e aqui os caldeus, eles são figurados aqui como alguém que eles se tornam aqui uma taça de vinho, que embebeda os seus adversários, seduz, se utiliza deles sexualmente, porque fala sobre ver as vergonhas, contemplar as vergonhas, e seduz para destruir, né, tirando as riquezas, tirando ali e levando aquele povo à desgraça. É a ideia de se utilizar de sedução, lábios que são doces, mas que proferem mentiras, proferem engano, e se utiliza da própria sedução. E isso em contextos, eu quero aplicar particularmente, talvez em contextos de relacionamentos, né? Relacionamentos abusivos, pessoas que abusam de outras, pessoas que abusam emocionalmente, fisicamente, psicologicamente. Pessoas que seduz, dizendo, não, eu vou cuidar de você, mas esse cuidado é agressivo,
é monstruoso. Então Deus condena a violência, Deus condena a sedução que leva para a morte, a desgraça de uma pessoa. Deus estabelece isso aqui. E por último, dentro dessa ideia dos juízos de Deus sobre pecados específicos ou categorias, Deus também, ele condena a idolatria. O verso 18 diz assim: que proveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu. Quer dizer, como que você vai pegar algo de madeira, de gesso, e vai dizer assim, qual o proveito que isso tem? Aí Deus vai além e fala assim, não há vida neles, não há fôlego neles, não há nada neles, não há fôlego algum. Se referindo ao fôlego de vida de Gênesis, ele não tem vida, eles não se comunicam, eles não se interagem. E aí Deus diz assim, ai daquele, olha aí o texto comigo, verso 19 na verdade, ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. E aí o Senhor fala assim, pode um ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego de vida. O Senhor diz que a condenação dele virá sobre aqueles que preferem se dobrar diante de um ídolo, de uma imagem, do que do Deus Criador, do que daquele que é a vida, que deu o fôlego de vida, que fez todas as coisas. Agora é interessante aqui que essa idolatria descrita nas Escrituras não é só uma idolatria no sentido de adorar uma imagem, mas a visão e a imagem também é colocada como figura do fato de que nós, você e eu, podemos ter ídolos no nosso coração. Lembrando que Deus não troca a sua glória com ninguém, não divide a sua glória, e nós podemos alimentar e ter ídolos no nosso coração. Talvez o seu marido seja o seu ídolo, talvez a sua esposa seja o seu ídolo, talvez o seu trabalho seja o seu ídolo, talvez o seu filho seja o seu ídolo. A diferença é que há vida ali, né? Mas talvez em coisas materiais, talvez seu carro seja o seu ídolo, a sua casa seja o seu ídolo. Então a Bíblia ela fala no sentido de ídolo ou de idolatria, daquilo que eu presto culto religioso a uma imagem, eu estou fazendo errado, porque há um só Deus, há um só Senhor. Agora por outro lado, eu posso dizer, eu creio em Jesus, mas o meu coração está dividido entre tantas outras coisas. Talvez a sua imagem seja o seu ídolo, e seu corpo seja o seu ídolo. Nós somos facilmente enganados. Como diz Calvino, nosso coração é uma fábrica de ídolos. Talvez o seu ídolo seja o divertimento, talvez o seu ídolo seja o descanso. Você chega em casa, briga com a sua família porque você quer descansar. Merece descansar? Merece, trabalhou o dia todo. Mas se você, um exemplo prático aqui, se você gosta tanto de algo, que você está disposto a pecar para ter isso, então isso é um ídolo para o seu coração. Você gostou tanto daquele carro, mas você não tem dinheiro assim para comprar, pelo menos agora. Você vai lá, você dá um jeito. Então tudo o que leva você a pecar, a ofender o outro, para receber, isso é um ídolo do seu coração. Meus irmãos, Deus não divide a sua glória. O nosso coração deve ser exclusivamente do nosso Deus. Jesus já disse que nós não podemos adorar dois senhores. E o texto fala especificamente sobre isso. Sobre não ter alguém ou algo em que nós idolatramos, que adoramos, a não ser o próprio Deus. Talvez o sexo seja um ídolo para você. Por isso que você está preso na pornografia. Talvez a sua reputação, por isso que você mente constantemente. Talvez você quer ser reconhecido, então você fofoca, porque você precisa chegar com as informações primeiro. Talvez isso seja um ídolo para o seu coração. Talvez você seja o seu próprio ídolo, e qualquer coisa que as pessoas façam contra você, pronto. Você é conhecido com um pavio curto, é um ídolo do seu coração, a autojustiça. Eu tenho que me dar tudo o que eu preciso, senão eu vou explodir. Estamos dispostos a pecar quando não alcançamos aquilo que queremos. E por fim, nós temos uma lição importante sobre ainda o tema, o juízo de Deus sobre a maldade e o pecado. Nós temos que entender no texto a glória do Senhor como algo que encherá toda a terra. Então nós falamos sobre a justiça retributiva, sobre efetivamente a condenação dos ais, quer dizer, de pecados específicos ou de categorias,
E Deus fala por último para o seu servo, ampliando a sua visão, falando a respeito de que a glória do Senhor encherá toda a terra. E aqui no texto, a partir do verso 14 até o 20, nós temos o vislumbre profético do juízo e da vitória de Deus. A glória de Deus se manifestou na queda da Babilônia, século 6 a.C., só que a elucidação, do mar cobrindo toda a terra, aqui no texto, como nós lemos no verso 14, pois a terra se encherá de todo o conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, fala sobre o alcance disso. Então você vê pontos específicos hoje, certo? Da justiça de Deus, talvez um vislumbre, talvez para mim e para você seja pequeno, mas isso está estabelecido. Mas haverá um dia onde toda injustiça será quebrada, e aí então o texto fará muito mais sentido para nós. O conhecimento da glória encherá toda a terra. Então quando ele fala a ideia do mar, é a ideia da extensão. E aqui também a soberania de Deus é proclamada, e o povo deveria descansar no controle e nos intentos do Deus poderoso. É isso que depois Abacuque faz. Senhor, eu me alegro em ti então. Não há o que eu possa fazer, então eu me alegro no Senhor. Porque a visão de que o Senhor iria responder escatologicamente. Meus irmãos, o texto também mostra que um dia o mal será totalmente vencido. É certo que o mal prospera sobre o diligente cuidado de Deus. Mais uma vez dizendo, o mal não está solto para estabelecer o seu reino de modo desgovernado. O texto até fala da promessa de Deus em nos guardar e resguardar do crescente mal. O Senhor diz que o mal cresceria. Timóteo, segunda carta de Paulo, Timóteo capítulo 2, fala sobre as características dos homens, vaidosos, amantes de si, desobedientes. E aquela categoria horrível em 2 Timóteo capítulo 3. Mas ao mesmo tempo, mais à frente Paulo fala assim, a palavra de Deus, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, correção, admoestação e educação na justiça. Aí ele fala assim, para o quê? Para fazer o homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então você vê a distinção aqui do homem mau, que aparentemente cresce desgovernado, mas não está. E ao mesmo tempo você vê a mão de Deus operando e transformando o coração dos seus filhos, para que nós cheguemos à maturidade na fé em Cristo Jesus, para sermos úteis cada vez mais. E por fim, a vinda do Senhor é o combustível para a vida piedosa. O temor e o medo daqueles que praticam o mal é da vinda do Senhor como condenatória. Para os santos do Antigo Testamento e para os santos do Novo Testamento também, para os nossos irmãos em Cristo, a vinda do Senhor era uma motivação constante para eles, de viver piedosamente. E é isso que Abacuque vislumbra aqui, o Senhor virá, a glória dele encherá toda a terra. Agora, há uma grande diferença, a vinda do Senhor para os ímpios é condenação. Serão condenados, será retribuído a eles, sem a mediação de Cristo, tudo aquilo que eles fizeram. Agora, para aqueles que creem no Senhor Jesus, a vinda do Senhor é um consolo constante para o nosso coração, aonde então estaremos diante do nosso Deus, e seremos recebidos por causa da justiça de Cristo Jesus. Então, este mundo mau, não sabemos quanto tempo viveremos ainda nele, não sabemos quanto tempo ainda veremos e experimentaremos injustiças, mas uma coisa que dá descanso e é combustível para que eu viva e você piedosamente diante de Deus, é saber que um dia encontraremos o nosso Senhor. E isso deve motivar para sermos santos, para cuidarmos do nosso coração, para vivermos em piedade, para não vivermos descontentes com esse mundo mau, apesar desse mundo mau. Porque o contentamento que o Senhor nos dá pelo vislumbre da sua vida é muito maior do que o que esse mundo oferece, oferta ou mostra para nós.
Meu irmão e minha irmã, você que está aqui, você que está me assistindo, a vinda do Senhor Jesus é um combustível para a sua piedade, para o seu serviço à igreja, para o seu serviço ao próximo, para o seu crescimento na fé no Senhor. Levante um pouquinho os seus olhos e veja como Abacuque conseguiu ver aqui, porque Deus fez isso. Veja além do que os seus olhos podem enxergar. E isso podemos fazer pela fé que temos em Cristo Jesus. Que Deus nos dê a graça, meus irmãos, de vivermos piedosamente, diferente desse povo mau, cuidando do nosso coração, entendendo que prestaremos contas ao Senhor, mas muito mais do que o medo de encontrá-lo, seja exatamente o anseio em vê-lo e saber que seremos recebidos como servos que voltam para casa, como filhos que voltam à casa do Pai. Um dia seremos resgatados pelo nosso Deus. E então estaremos diante dele e a sua glória encherá toda a terra. Amém?